Vamos juntos com a palavra de Deus, Evangelho escrito por Marcos, segundo o Evangelho do Novo Testamento, capítulo 3, verso 35. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras de Cristo. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse, disse Cristo, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos entender um pouquinho o contexto. Jesus, se você verificar aqui a partir do verso 31, ele estava pregando, anunciando o Evangelho, fazendo o seu trabalho pastoral. E o local onde Cristo estava ali, a casa onde ele estava, ficou repleta. Muita gente. Certamente do lado de dentro e do lado de fora, todos queriam vê-lo e queriam ouvi-lo. E aí chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Ficaram do lado de fora, não conseguiram entrar. Muita gente, está escrito, estava sentada ao redor de Cristo. E alguém disse assim para ele: Mestre, a sua mãe e os seus irmãos e suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. E aí está escrito que Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ora, será que Cristo não sabia? É óbvio que ele sabia. Jesus tinha carinho por sua mãe, por seus irmãos. Mas por que ele fez essa pergunta? Apenas para nos fazer refletir e ao mesmo tempo para nos ensinar algo precioso. Olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. E aí ele conclui com o verso que eu li. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria e seus irmãos não podiam controlá-lo, podiam segui-lo. A ênfase de Jesus aqui é no fato de que todo aquele que faz a vontade de Deus, então torna-se membro da sua família. Todos que fazem a vontade de Deus são verdadeiramente filhos e filhas integrados à família celestial. E mais do que isso, um dia seremos levados para a casa do nosso Pai. Um dia nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Quem faz a vontade de Deus, lembre-se disso, faz parte da família de Cristo. Porque um filho, por exemplo, é filho para valer quando obedece o pai, não é assim? Quando obedece a mãe. Não basta dizer que é filho e que ama o pai, que ama a mãe, se vive desobedecendo. O verdadeiro amor se revela na relação entre pais e filhos, ou de filhos para com os pais. O verdadeiro amor se revela numa atitude de obediência, por isso Jesus diz: fazem parte da minha família todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu quero ler somente mais o texto que está aqui em Mateus, capítulo 7, verso 21. Essas palavras de Cristo aqui são ainda mais fortes. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É como se Cristo dissesse: nem todo o que ora, que menciona o nome do Pai, o nome do Filho, do Espírito Santo, nem todo aquele que professa crer em Deus entrará no reino dos céus, mas, diz Cristo, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqueles que fazem a vontade de Deus fazem parte da família de Deus e um dia estarão na eterna presença do Senhor. Um dia serão levados para a casa do Pai, mas somente esses. Vamos orar? Senhor, Tu sabes quantas vezes queremos viver de acordo com nossa vontade, somente a nossa vontade. Até como cristãos, Senhor, oh, que triste, quantos cristãos, quantos que se declaram cristãos por esse mundo afora, estão vivendo não segundo a vontade do Senhor, o assim diz o Senhor, mas de acordo com suas preferências, suas conveniências, com aquilo que pensam, que acham. Ó Deus, dá a todos nós um coração humilde e sincero, que se volte para a Tua palavra, que se renda ao assim diz o Senhor.
Queremos colocar nossa vida, Senhor, em conformidade com a Tua vontade. Assim pertencemos à Tua família e estaremos um dia na casa do nosso Pai. Oramos em Jesus. Amém.